Bora lá, meu amigo. Eu ia fazer um outro vídeo, mas não vou fazer não. Eu vou gravar nessa tomada aqui mesmo, depois a gente vê o que faz. Eu tive uma dinâmica na empresa hoje durante um treinamento. E a palestrante, antes de começar a atividade dela, a palestra dela, ela falou assim: eu vou me apresentar e porque eu sou a palestrante hoje e o meu nome é tal, eu faço tal coisa e faço tal coisa. E após eu me apresentar, quero conhecer vocês. E quero que cada um, nós estávamos umas 15 pessoas, quero que cada um de vocês fale o seu nome, qual a unidade que você trabalha e quantos anos você está na empresa e uma curiosidade sobre você. Esse é o ponto-chave do meu evangelismo hoje. E eu usei essa curiosidade para falar de Jesus para eles. Então, meus irmãos, uma coisa que eu tenho visto no livro de Atos, eu não vejo os pregadores, os apóstolos, os discípulos tentando convencer as pessoas. De maneira nenhuma eles querem convencer que eles têm a verdade. Não. O próprio Espírito faz deles testemunhas, então eles compartilham. Pedro e João, quando é questionado pelos mestres fariseus, dizem para eles: julguem vocês mesmos, julguem os senhores, se é justo aos olhos de Deus a gente parar de falar, a gente não falar mais daquilo que nós temos vistos e ouvido. Pedro e João falam para eles assim: cara, então nós vamos compartilhar sim o que nós temos visto, o que nós temos ouvido. Compartilhar. O que Pedro e João estão fazendo? Está trazendo à existência aquilo que não era falado. O evangelho é uma mensagem, ela precisa ser pregada. O evangelho é uma mensagem, ela precisa ser falada. Então, como eu posso falar do evangelho no meu trabalho sem parecer um crente doido da cabeça que está ali dentro, ali dando trabalho e militando e deitando chicote em todo mundo? Eu aproveito essas brechas. Então, qual é uma curiosidade minha que eu posso falar ali para que todo mundo ali, né, tenha aquele momento de descontração e me conheça e conheça o coleguinha? Eu só tenho uma coisa para fazer: falar de Jesus. Todo espaço que eu tenho, toda oportunidade que eu tenho é para falar de Deus. Então, aquela é uma oportunidade que eu tenho para falar de Jesus Cristo para aquelas pessoas, para lembrar do nosso querido e amado Senhor Deus, o Pai. Então, meus irmãos, quando começa a dinâmica, eles se apresentam, até que chega eu. Então, eles falaram muitas coisas sobre si. Mas aí, quando chega a minha vez, e esse é o momento que a gente tem que pensar antes de falar. E enquanto a nossa vez está chegando, aquele friozinho na barriga vai subindo, a gente fala com Joe e diz: Deus, eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso falar do Senhor aqui hoje. O que eu tenho que fazer? E o próprio Espírito fala comigo, tanto através das Escrituras, como também da forma que Deus fala conosco, e Ele diz que nós temos que trazer Ele à lembrança das pessoas, fazer as pessoas pensar em Deus, pelo menos um pouquinho. Ele está na correria do dia a dia ali, meu Deus do céu, tantos problemas, mas em meio a tantos problemas tem um cara ali, que ele falou um negócio e eu parei para pensar em Deus. É isso que tinha que acontecer. E aí eu lembrei que o meu nome não é simplesmente o nome de um cara, mas o meu nome, ele é uma palavra em hebraico. Então, essa palavra em hebraico carrega um significado. E o significado dessa palavra faz com que essas pessoas parem o que esteja fazendo e falem: oh, que legal, nossa, olha que interessante. Então, o que eu fiz? Me apresentei, quando chegou a minha vez eu me apresentei, e vai acontecer o que vocês vão ouvir aqui neste áudio. Uma curiosidade minha, eu gosto muito de coisas da Bíblia, e eu comecei a ver um pouquinho de hebraico, e eu descobri que o meu nome, Jessé, é uma palavra hebraica que significa Deus existe. Então, quando alguém está falando Jessé em hebraico, está falando Deus existe. Tá vendo, irmão? Eu usei a oportunidade que eu tinha, e ali eu estou livre para falar o que eu quiser sobre uma curiosidade minha. O meu nome carrega a poderosa e preciosa mensagem de que Deus existe. Todas as vezes que você estiver falando Jessé,
você está dizendo em hebraico, Deus existe. Então aquele momento eu aproveito aquele espaço para dizer para todas as pessoas, eu sei que você está aqui trabalhando, eu sei que você está com foco no trabalho, você está pensando na sua própria curiosidade para falar aí também, você está na correria do dia a dia, mas lembre-se, Jessé, lembre-se, Deus existe. E aquele momento eu olhei a cara de surpresa das pessoas e eu pude ver então como a poderosa e preciosa mensagem choca as pessoas. Porque naquele momento ninguém esperava que o meu nome carregasse algo tão precioso, carregasse algo tão poderoso, que é Deus existe. O meu nome é uma confirmação. Quando alguém está falando em hebraico, Jessé está dizendo Deus existe. E nisso eu pude aprender com todo esse tempo que o nosso nome tem um porquê, que o nosso nome carrega algo, que o nosso nome é algo valioso. Os judeus, eles têm uma prática que quando eles vão conceber um filho e eles acaba ali de acontecer o parto, aquela família vai ficar 7 dias de jejum, orando em casa. O pai daquela família vai sair de casa e subir um monte. Esse pai sozinho no monte ora e durante 7 dias ele espera Deus falar. Deus revelará o nome daquela criança. Aqui no Brasil onde eu moro, a criança nem nasceu, já tem uns 30 nomes já escolhendo para a criança e todo mundo dá palpite, um monte de gente fala, mas ninguém pergunta para Deus, Deus, qual é o nome dessa criança? Você quer saber um exemplo? Judas, o nome Judas, quando eu falo para você assim, irmão, você tá meio Judas aí, hein? O que você entende? Você fala assim, poxa, você está tirando comigo, você está falando que eu sou Judas ou eu sou um traidor, eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão? É isso que você está falando quando você me chama de Judas? Hoje em dia esse é o significado do nome Judas, mas no passado não era. No passado os pais de Judas, quando oraram, Deus falou assim, esse menino chamará Judas. Sabe o que acontece com o nome Judas? Judas é louvar a Deus. Algumas traduções dizem que é louvar a Deus com as mãos. O que Judas fez? Não louvou a Deus com as mãos. Com a própria mão ele roubava a Deus. Com aquele nome que ele carregava, que era a vida dele, era para louvar a Deus com a vida dele, você já sabe o final da história. Mas o nome Jessé, por exemplo, carrega a palavra Deus existe. Talvez o seu nome aí seja qualquer outro nome, mas não interessa qual nome você tem aqui nessa terra, meu irmão. Não interessa qual nome está escrito no seu RG. Olha só que grande notícia, que notícia maravilhosa. O que interessa é se o seu nome está escrito no livro da vida e que de lá ele jamais saia, meu irmão. É isso que interessa. Deus me deu isso e eu tenho buscado muito em Deus também estratégias para que eu venha pregar o evangelho e não venha ficar enchendo o saco dos outros e falando que Jesus é um velho chato que fica pegando no pé dos outros, mas que Jesus é um cara completamente interessante, que mudou a minha vida e eu abandonei tudo que tinha para seguir Jesus. Então, meu irmão, eu espero que você desenvolva também pregações na sua vida e que os 30 segundos de cena que você tem ali, onde todo mundo está te olhando e disposto a ouvir, você tenha uma mensagem vinda do Espírito Santo para que você anuncie que Deus existe, que Jesus Cristo é por nós e assim como Ele subiu, Ele voltará e vai nos levar. Enquanto Ele não venha, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós corremos por Ele, trabalhando. Vamos trabalhar também nas empresas e vamos nos infiltrar e tem que se disfarçar de porteiro, nós se disfarça de porteiro, tem que se disfarçar de motoboy e fazer entrega, nós entrega o lanche, mas também entrega a mensagem, olha só que grande coisa. Então, meu irmão, Paulo trabalhou com tenda e ficou lá 14 anos fazendo tenda, aprendeu a falar um monte de idioma, aprendeu a falar com um monte de gente, aprendeu a falar com gente rica e com gente simples, aprendeu um monte de coisa. Quem dirá nós aí, ó, trabalhando nesse mundo doido aí que tá farmando aura e fazendo um monte de coisa aí, ó, pelo amor de Deus, cara. Então, pregue o evangelho, fale da vida, fale de Deus, fale de Jesus Cristo. E é isso, meu amigo. E tudo que você fizer, lembre-se, faça tudo para a glória de Deus.